Oi, gente, vamos esperar o pessoal entrar. Aqui. Gente, a iluminação tá boa, tá todo mundo conseguindo me ouvir, tá legal? Bom dia! Ih, o Leda pegou, hein? O Leda pegou. Tô descabelada hoje, gente. Não tá legal. Não tá legal. A Helena aprendeu a engatinhar, já tá querendo andar. Eu não tenho... Ai, embora depois do pronunciamento de ontem eu possa me considerar como uma atleta, mas eu não tenho pulmão pra poder correr atrás de um bebê que começou a engatinhar. Tô gritando, gente? Porque assim, às vezes parece que, sabe, eu dou aqueles agudos, aí parece que por telefone eu grito muito mais ainda. Por que, Núbia? Porque a Helena aprendeu a engatinhar nesses dias de confinamento, porque ela não está saindo de casa, e eu não estou conseguindo acompanhar ela engatinhando da sala para cozinha. Livros da... Sim, livros da Crônicas de Gelo ali, tá? Sim. Inclusive, tô precisando comprar mais. Ali a gente tem as Crônicas de Gelo, a gente tem o início de coleção de George Martin, mas eu não posso lembrar de Crônicas de Gelo porque eu quase começo a parir de novo antes da hora. E olha que nem criança pra parir mais eu tenho. Ó, vamos esperar mais um minutinho aqui, mais um pouquinho. Quando for 11h45 a gente começa. Dá um tempo pro pessoal fazer essa migração. Tô com outro telefone aqui pra hoje eu poder conseguir acompanhar as perguntas de vocês. Então se eu olhar pra baixo, não estranhem, tá, gente? Isso. Eu só preciso tirar o volume, né? Pra não dar eco. Pronto. Ó, vamos começar então? Seguinte, na última aula, né, que a gente teve, última vez que nós nos falamos... gente, não repara os efeitos sonoros, não, porque assim... a gente devia estar todo mundo de quarentena, né? E o pessoal da minha cidade não sabe o que é isso, não. Os idosos da minha cidade estão aproveitando para poder colocar as caminhadas em dia. Então, se tiver algum ruído, é alguém que deveria estar em casa e tá na rua, tá? Bom, o nosso tema hoje é abordar o critério 4, como que nós vamos conseguir controlar a presença desses elementos coesivos dentro do meu texto. E por que às vezes, mesmo você colocando ali os seus 5 conectivos no parágrafo, você ainda fica com a nota em 160, tá? Nós vamos falar como manter esse equilíbrio aí, esses elementos coesivos. E antes disso, eu fiquei devendo para vocês responder como que eu consigo colocar dentro da minha redação o meu fato exemplo e o que seria esse fato exemplo e o que quer dizer quando eu falo que, olha, você tem um fato exemplo dentro do seu texto, mas você não conseguiu fazer o manejo correto dele, tá? Primeiro de tudo, vamos entender o que é esse fato exemplo, né, gente? O meu fato exemplo é nada mais, nada menos uma situação que vai conseguir ilustrar, que vai conseguir desenhar a minha tese ali, sabe? Que vai conseguir demonstrar que tanto a minha tese quanto o meu autor, o meu repertório sociocultural, eles fazem sentidos ali dentro, tá? Então, você precisa deixar esse seu fato exemplo bem claro. Porque como eu já falei com vocês, e o Will também já disse, a minha outra área do conhecimento, o meu repertório sociocultural, ele também pode ser tratado como um fato exemplo dentro do meu texto. E eu preciso deixar isso muito claro para o meu corretor, não entender que aquele fato exemplo é mais uma área do conhecimento lançada ali sem estar trabalhada direito, sem ter sido equilibrada de acordo com os elementos que eu coloquei,
tá? Então, eu aconselho vocês trabalharem com fato exemplo, pelo menos a priori, até a gente conseguir equilibrar a sua escrita, a gente conseguir equilibrar o seu texto ali dentro com muita sutileza, um texto que seja simples, objetivo e que responda aos critérios, tá? A gente sempre vai trabalhar com a base de que o menos é mais. E como o Ricardo disse ontem na live dele lá no YouTube, né? Onde a gente viu que o Valdir não teve muito sucesso com as perguntas dele. Coitado. Valdir, você está aí? Se você estiver, pode perguntar que eu te respondo, tá? Tá, peraí. Ana, nós estamos falando sobre o critério 4, elementos coesivos, e eu estou respondendo uma pergunta que, inclusive, o Valdir e alguns colegas de vocês fizeram na última vez que a gente esteve conversando sobre como trabalhar o meu fato exemplo dentro do texto, tá? Então, até a gente entrar aí, de fato, no critério 4, eu vou explicar para vocês como colocar esse exemplo coesivo. Não, Valdir, menos é mais, mas assim, não é tipo deixa zerado, entendeu? Quando eu falo menos é mais, é menos quantidade de informação. Não você me dá uma redação estilo Chaves, né? Tipo, aquele episódio do Chaves lá, onde ele desenha a vaca no pasto e a vaca comeu o pasto inteiro e depois foi embora. Não é uma redação estilo Chaves, não. Mas é você colocar poucas informações, você não precisa colocar todas as causas e todas as notícias dentro do tema ali, não. Porque senão, né, um aglomerado de ideias muito sem sentido. E aí, voltando à questão do fato exemplo, gente, você pode trabalhar com esse fato exemplo no seu terceiro parágrafo. Você pode tanto usar um fato, né, uma situação real do cotidiano, que realmente é óbvio, né, que se é real, ela é do cotidiano. Uma situação que aconteceu, que você viu no jornal, alguma coisa do tipo. Se você for trabalhar com notícia, você tem que lembrar de estar elucidando a fonte. Por isso que às vezes é um pouquinho complicado você citar alguma notícia sem você não determinar a fonte e uma data prévia de quando aconteceu, tá? Aí o que eu falo com você? Se você sabe a fonte onde ela foi lançada, mas não tem certeza da data, trabalha com dados de proximidade, mas com muito cuidado na hora de jogar essa proximidade, tá? Não tenta dar datas exatas não, porque vai dar ruim, vai cair, tá? Não dá certo. Você pode usar o seu dado estatístico como fato exemplo, e aí a gente tem uma fonte muito boa, que é o IBGE, e daí você pode levar os dados demográficos, você pode levar a geografia para dentro do seu texto, tá? Você pode usar também, aí já entrando na questão da literatura, a gente tem vários contos, a gente tem vários livros. O que eu sempre... Eduarda, sim, você pode usar o fato exemplo no seu segundo parágrafo, mas você tem que tomar cuidado como você vai fazer. Para esse seu fato exemplo do segundo parágrafo não se tornar mais uma causa ou uma consequência, tá? É esse o cuidado que vocês precisam tomar. Porque que quando vocês lançam o fato exemplo na sua redação, eu coloco ausência de fato exemplo ou que não tem manejo do fato exemplo? Simplesmente porque vocês não conseguiram deixar claro, tá? Desenhado, que aquilo ali é um fato exemplo, tá? E daí, quando você lança a sua literatura, você pode usar a história, como eu falei para vocês, né? Eu tive uma professora que falava que a história ela era cíclica, que por mais que os eventos tivessem acontecido, as situações no contemporâneo sempre vão lembrar fatos históricos que a gente viveu. Por isso que é interessante você ter a história básica do Brasil aí, você carregar ela, tá? Porque além dela ser um alicerce que vai abraçar a literatura, você vai entender melhor o seu movimento literário. Você pode usar a história como fato exemplo. Você tem contos, você tem filmes, você tem séries, novelas, letras de música. Então, todo o seu repertório sociocultural, ele é um fato exemplo. Você só precisa saber como colocar, tá?
Valdir, por acaso os corretores buscam data certa para comprovar a veracidade do fato se for uma notícia? O seu corretor, ele é atualizado. Primeiro que para você dar aula de redação, você trabalhar com redação, você precisa ser uma pessoa atualizada. Você tem que ter noções básicas de praticamente todo o repertório sociocultural que a gente tem, tá? Então, assim, vamos supor que na questão do cyberbullying, Valdir, você vai me citar fato exemplo de um acontecimento no Brasil onde a gente teve uma chacina devido a um cyberbullying, ou adolescentes que suicidaram por causa do cyberbullying, tá? Se você trabalha para mim com a notícia daquele atentado que teve na escola em São Paulo, né, que o carinha entrou lá e matou vários alunos, a gente tem a questão de Realengo também. A gente tem a questão de um aluno em Goiás que é o filho de um militar que chegou em casa depois de um cyberbullying, ele suicidou com a arma do pai. Todos esses casos que tiveram evidência na mídia, a gente vai conseguir saber se houve ou não, tá? Se você usar um fato histórico e der uma data errada, o seu corretor vai saber. Então, o que você pode fazer é evitar trabalhar com esses fatos que têm exatidão de data. Por isso que o bacana, de repente, é você usar uma série, você usar um livro, tá? Vanessa, eu tô respondendo uma pergunta que ficou para trás da competência 3, tá? Nós já vamos entrar no assunto do critério 4. Posso usar fato exemplo como uma estatística no mesmo parágrafo que de outra área do conhecimento? Ou fica muita informação? Quem que perguntou isso? Samuel. Posso usar esse fato exemplo como... esse fato exemplo, ele pode ser um dado estatístico sim, mas cuidado para não notar o seu texto de dado estatístico, porque dado estatístico não é sinônimo de repertório produtivo, não. Não é sinônimo de produtividade na sua escrita. Lembra que você está fazendo uma dissertação argumentativa que, caso o seu texto tenha nota 1000, você tanto vai servir de exemplo para os professores que vão usar o seu texto para poder ter o repertório de trabalho no ano seguinte, como os alunos que estão no segundo e terceiro ano do ensino médio que vão usar o seu texto como parâmetro para a escrita. Então, excesso de informação não é sinônimo de qualidade, tá? Diferença do fato exemplo e OAC. Maria Rita, falei certo, né? Se não for, desculpe-me. A diferença, o seu fato exemplo, ele pode ser uma outra área do conhecimento, tá? Toda área do conhecimento, ela pode ser manejada como fato exemplo. Qual que é a diferença para o seu corretor definir que aquilo é OAC padrão ou é um fato exemplo? Como você vai colocar ela dentro do seu texto? A área do conhecimento, ela tem que ser trabalhada, você tem que trabalhar ela no seu texto inteiro. Ela é a justificativa da sua tese. Ela tem que ter sentido. Por isso que quando você trabalha com 2 ou 3 áreas, eu vou sempre exigir que as 3 estejam produtivas dentro do seu texto, tá? Porque de repente aconteceu isso com uma aluna nossa, não com uma só, né? Com vários alunos nossos do ano passado. Eles colocaram 2, 3 áreas do conhecimento, tipo, vou deixar produtivo só uma. E no final das contas, aquela área que resolveu deixar para ser produtiva, ela não teve relação nenhuma com o tema. Aí os corretores consideraram que havia repertório sociocultural, mas não tinha nenhum repertório sociocultural para ser contextualizado com a questão do cinema e a cultura, tá? O seu fato exemplo, quando você usa um repertório sociocultural, você vai colocar ele mais ou menos assim no seu parágrafo. Dado o exposto, tem-se como elucidação dos fatos presentes, ou dado exposto, vírgula, tem-se como exemplo, aí eu vou entender que é um fato exemplo, tá? Desta maneira, ou consoante a isso, pode-se afirmar que, como palco elucidador, tem, tá? Você precisa usar sinônimos que me levem ao ponto de exemplificação. Isso é o fato exemplo. Se você não me leva através de sinônimos, mostrando que isso é um fato exemplo, eu vou entender que é uma área do conhecimento mal lançada ali dentro, tá?
Posso usar apenas fatos históricos do Brasil? Claro, Duda, claro. O que eu sempre falo com os alunos, né, com o pessoal? Gente, nós estamos fazendo uma redação para vocês passarem por um processo seletivo para entrar numa faculdade do Brasil. Para que você vai buscar lá no estrangeiro repertório, sendo que aqui a gente tem obras excelentes? Para que você vai buscar fatos históricos que aconteceram na Europa, no Oriente Médio, sendo que aqui a gente tem fatos, exemplos que elucidam? Por que você vai trabalhar com a questão dos maias e dos astecas se aqui você tem toda aquela questão indígena? Por que eu vou buscar literatura estrangeira sendo que eu tenho literatura brasileira que me elucida isso muito bem? Por que eu vou buscar uma obra para me referenciar a importância do herói nacional e como isso pode ser manejado de uma maneira errada se eu tenho isso dentro da minha literatura brasileira? Sabe, eu tenho tanta obra importante na literatura brasileira, tanto livro bom que faz crítica a movimentos históricos. Quando vocês chegarem com o Fabrício lá no modernismo e vocês começarem a pegar ali, principalmente primeira fase e a terceira fase, mano, tipo assim, você pega ali, lá na terceira fase, né, você pega Raquel de Queiroz trabalhando com 15, e ela vem explorando todo aquele sofrimento que o pessoal do Nordeste passa. A gente tem Vidas Secas, a gente tem Morte e Vida Severina, a gente tem muito livro bom da literatura brasileira que é fato exemplo. Eu falo que o problema do brasileiro é que ele quer ser patriota, mas ele quer ser patriota buscando coisa lá do estrangeiro. E ele não olha o que a gente tem aqui. A gente tem muita coisa bacana nacional. Tipo, você quer usar uma série, aí você pega séries que são lá, tipo, do estrangeiro, você traz o estrangeirismo para dentro da sua redação. Você corre o risco de fazer uma alusão errada, você corre o risco de fazer uma tradução errada, sendo que você tem Legião Urbana carregada, a banda é carregada, as letras são carregadas de repertório que dá para contextualizar. Eu vi, né, naquela redação do cyberbullying, eu vi na redação do analfabetismo funcional, gente citando letras de músicas da Madonna, cara, citando letras de música de grandes bandas internacionais do rock na redação. Tem problema? Não tem problema nenhum. Só que se eu for lançar o meu olhar aqui, eu tenho MPB, eu tenho Maísa, eu tenho Raul Seixas, eu tenho Cazuza, eu tenho Renato Russo, eu tenho Cássia Eller, eu tenho uma porrada de artistas, de autores brasileiros ricos, extremamente ricos, para eu poder lançar na minha redação, sabe? E isso, tipo, é muito bom. Dá um peso muito grande no seu texto, porque mostra que você realmente tem esse repertório sociocultural. Pega Jorge Amado, gente. Jorge Amado ali, quando a gente trabalha com Capitães da Areia você consegue fácil usar em temas que vão trabalhar com a questão do abandono infantil, sabe? Os contos de Machado de Assis. Machado de Assis é fantástico. Eu tenho contos que vão elucidar vários temas, várias áreas, vários eixos. Então começa a valorizar a produção nacional que vocês têm, que vai ficar muito mais fácil vocês enxergarem o que é esse repertório sociocultural e essa construção da outra área, tá? Vocês não só podem usar fatos históricos do Brasil, como devem explorar essa parte da literatura brasileira, tá? Bom, vamos lá então, né? Aí agora acho que eu consegui sanar, né, essa parte que eu fiquei devendo aqui pra vocês, tá? Se tiver mais alguma pergunta, depois a gente vai voltando. Se eu colocar dados estatísticos junto com o MOAC, vai depender de como você vai colocar, ele precisa ficar bem trabalhado. Quem tá falando que tá perdido vai conseguir localizar melhor ainda, tá? Por que eu voltei no critério 3? Porque o meu critério 4, quando ele é bem feito, essa questão do meu fato exemplo e todo esse manejo, esse trabalho que eu preciso colocar, fica mais produtivo. O que são esses meus elementos coesivos? Os elementos coesivos são todos os conectivos que eu vou colocar dentro da minha redação para que o meu texto fique um texto mais fluido, um texto mais unido. O que eu falei com vocês? A minha redação ela é igual uma teia de aranha, né?
ou é como o meu corpo, ela tem várias juntas, eu preciso ter esses meus ligamentos para fazer com que o meu texto tenha sentido. Eu posso ter o melhor repertório, eu posso ter os melhores argumentos se eu não tenho um texto linkado, se eu não tenho um texto unido, e isso eu faço através de conectivos, eu perco ponto no meu critério 4. A gente já falou para vocês que o critério 4 é um dos critérios mais fáceis de vocês conseguirem segurar os 200 pontos, porque você trabalha com presença de conectivo, vocabulário formal e estrutura e estética do texto, tá? Vamos pegar de trás para frente. Estética, o que vai influenciar nos meus pontos para eu ficar com nota 0? No guia da aula para vocês, lá tá escrito ausência de parágrafo. O que é essa ausência de parágrafo? Quando o meu texto é monobloco, tá? O texto monobloco é aquele texto que não segue a estrutura da minha linha. Então, eu tenho uma margem a seguir na direita e eu tenho uma margem a seguir na esquerda, tá? Os meus parágrafos, eles devem ficar todos alinhados, tanto para eu iniciar esse parágrafo, quanto para eu poder finalizar o meu parágrafo. Isso quer dizer que se por um exemplo eu tenho uma palavra só para finalizar o meu segundo parágrafo e eu preciso passar essa palavra para a linha de baixo, eu vou perder ponto? Não, tá? Existe um negocinho chamado equilíbrio, e equilíbrio é o que vocês precisam ter nessa redação. Quando eu deixo de colocar uma palavra, né? Por exemplo, eu tenho trabalho para poder escrever, e aí o trabalho eu vou precisar separar a minha última sílaba na minha linha, porque não cabe. Se eu ultrapasso a minha margem, ou se eu escrevo, né, essa palavra assim empilhadazinha, eu não tô seguindo a estrutura. Se eu deixo faltar um espaço e eu vou fazendo... Vocês já viram que quando eu pego o marca-texto e eu vou fazendo assim no texto de vocês, eu vou acompanhando aquele espaço em branco? Aquele marca-texto que tem no final, aquele acompanhado do espaço em branco, é para mostrar que vocês não estão seguindo aquela margem ali. Então, o meu texto, ele precisa ser iniciado e finalizado no mesmo rumo. O meu texto monobloco, ou o meu texto com indícios de presença monobloca, né, de monoblocos, quer dizer que eu não estou abrindo os meus parágrafos corretamente, tá? Aquela regrinha que a gente aprende, 2 centímetros, ou 2 dedos, ou simplesmente eu posso... Deixa eu ver se eu tenho aqui pertinho. Eu não tenho aqui pertinho. Eu posso usar a pontinha da tampa da minha caneta, tá? A pontinha da tampa da minha caneta, que dá mais ou menos um ruminho assim, eu posso usar ela como início de parágrafo. Eu não posso começar esse parágrafo muito perto. O meu parágrafo precisa ser visível. Vocês vão perceber agora que vocês estão tirando foto, escaneando para mandar as redações, que dependendo do espaço que você deixa para iniciar o seu parágrafo, é como se não existisse. Então, se o seu parágrafo não é visível, o seu texto é considerado monobloco. Se você não sabe fazer a separação correta desses seus parágrafos, né, em questão de linhas, você pode perder pontos, sim, tá? Se você pegar um manual básico de redação aí para textos dissertativos, eles vão dizer que 3 parágrafos é o suficiente. Mas é o que eu falei para vocês, equilíbrio. 3 parágrafos seria suficiente para faculdades, para vestibulares, igual o vestibular, quando a UENG tinha, né, vestibular. Até o ano retrasado, quando a UENG tinha um vestibular, o máximo de linhas que você poderia escrever eram 27 linhas. Então, numa redação de 27 linhas, não dá para você extrapolar os 3 parágrafos, porque a sua argumentação ela tem que ser uma argumentação mais simples, mais objetiva. Mas no padrão Enem, que você tem 5 critérios para atender, pontos a defender e uma área do conhecimento para poder contextualizar, 3 parágrafos não é o suficiente, tá? O bacana seria você fechar aí a conta de 4 parágrafos com 5 linhas, um padrão a seguir. Ou você pode fazer uma introdução menor e daí você tentar trabalhar com o máximo de 7 linhas. O máximo de 7 linhas para o seu parágrafo de argumentação. Não passa nisso, você tem que saber separar esse parágrafo. Quando você não sabe separar o parágrafo, você vai perder ponto no seu critério 4. Nessa parte da organização textual, tá? No
segunda parte para a gente poder estar ganhando 40 pontos. O que me dá 40 pontos? É quando o meu texto ele tem a separação correta, a divisão correta dos meus parágrafos, quando eu não trabalho com um texto monobloco. E aí eu tenho presença de conectivo bem... Cara, na verdade não dá nem pra considerar como presença de conectivo, que é quando você coloca ali um conectivo no segundo parágrafo, um conectivo no meio do terceiro parágrafo e começa a sua redação com: portanto, podemos concluir. Esse concluir, gente, por sinal, não é conectivo. Se você tá na conclusão, é óbvio que você tá concluindo, né? Então, é a mesma coisa que você começar a introdução colocando com introduzindo. Se você tá colocando, é óbvio que você introduziu. Isso é meio, né, lógico. Então, você não vai usar conclui-se ou podemos concluir na sua conclusão. Se é o último parágrafo, eu sei que é concluir. Então, é meio... sabe? Então, concluir não é conectivo, não. Tá? Não usem. E aí, quando você faz essa sequência, você ganha 40. Mostra que você tentou, deu o seu máximo, mas você não conseguiu fazer um texto coeso, tá? No terceiro ponto, né, o nível 3, que a gente chama de critério nível 3, é quando você tem pequenas presenças de conectivos, mas ainda tem repetição de palavras, muita repetição de palavras, e você tem muito conectivo clichê. Porque, assim, às vezes, tem muita gente que pensa que conectivo é apenas quando a gente trabalha com conjunção, tá? E não é só conjunção conectivos. Quando a gente estava estudando o início das classes de palavras, a gente viu que a minha preposição, o meu advérbio, os meus pronomes, eles são conectivos também, eles são conectores. Conectivos nada mais as palavras que eu vou usar para ligar uma frase a outra, uma oração a outra, para eu poder não separar a minha oração coordenada de maneira incorreta, para eu não usar a vírgula no lugar incorreto, sabe? E aí, quando você não consegue excluir essa repetição de palavras, de conectivos, né? De outros termos também, você vai ganhar 80 pontos no seu critério 4. Tá? Ou você pode ter uma estrutura de conectivos bacana e o alinhamento do seu texto não ser legal. Você tem indícios de textos monoblocos, ou simplesmente não conseguir manter uma linha reta, uma justificação correta da sua margem do lado direito na finalização dos parágrafos, tá? Aí, o que vocês precisam ficar atentos nessa questão das repetições do conectivos? Principalmente ao uso do que, tá? Quanto mais vocês repetem o que dentro da estrutura textual, quanto mais vocês repetem conectivos, no caso os advérbios terminados em mente, mais prejudicial fica para o seu texto, tá? A gente entra dentro do vícios de linguagem. A gente começa a cometer um vício de linguagem chamado eco. O que é esse eco dentro do meu texto? Quando eu começo a repetir palavras que têm a mesma finalização. Então, não é legal você usar o gerúndio, né? É óbvio que tem momentos que não dá para evitar, mas se você precisar usar o gerúndio no seu texto, deixa para poder usar lá na PI. Quando eu repito muita palavra que termina em são, quando eu tenho muita palavra em mente, quando eu tenho muito que parece que a gente está tentando construir uma letra de rap ou uma letra de funk mal sucedido dentro do texto. Isso não é legal, você faz essa repetição que gera o que a gente chama de eco, tá? E aí, tocando nesse ponto dos vícios de linguagem, lá no roteirinho de vocês, eu falei que a linguagem formal, o português formal, o português correto, ele influencia na nota do critério 4. Quando eu falo isso, quando eu coloco lá pra vocês, assim, que vocês ficaram com 80 porque o vocabulário de vocês é pobre, eu não tô pedindo pra você procurar palavras finas, ir lá no dicionário e trazer o português mais arcaico para dentro do seu texto. Não é isso, tá?
eu estou dizendo que você não tem uma variação de conectivos dentro do seu texto e que você está trabalhando com palavras clichês e que você tem muito vício de linguagem dentro da sua escrita. Que você tem cacofonia, por exemplo. Eu vou mandar alguns exemplos para vocês de cacofonia, né? Que dependendo de como eu faço a construção da minha frase, eu vou ter uma fala, na leitura, na produção, eu vou inverter o sentido. Isso eu posso levar até para uma frase de cunho meio que pornográfico, às vezes, dependendo de como eu coloco na hora de pronunciar. Eu não sei se vocês já viram aquele memezinho que tem aquele carinha magrelinho cabeçudo, né? Que é um dos primeiros memes que a gente teve. Aí vem a frase assim: uma mão vai na cabeça. Uma mão. Aí na cabecinha dele ele tá segurando uma mão, porque a gente tem esse jogo de expressão que na leitura eu mudo completamente o significado da minha frase. E ao invés de ser uma mão vai na cabeça, a gente tem a formação da palavra ali, uma mão, tá? Vou mijar também é um exemplo de frases que entra dentro da questão do vício de linguagem, que conforme eu coloco dentro do meu texto, eu modifico completamente a minha estrutura frasal e eu perco ponto no critério 4, tá? Cuidado com a ambiguidade, gente, também. A ambiguidade, ela pode ser gerada tanto pela presença de vírgulas, como pelo uso de sinônimos incorretos, tá? Todos esses vícios de linguagens, eles entram dentro do critério 4. Não somente no critério 4, porque dependendo da estrutura que você fizer, ele pode entrar no critério 1 também. Então, conforme for a gravidade do meu erro, eu tanto posso perder ponto no critério 1, como eu posso perder ponto no critério 4. Então, um vocabulário rico, um vocabulário formal, não é você levar sinônimos difíceis para dentro do seu texto, começar a substituir pessoas por transeuntes, por exemplo. Não é legal, tá? Eu posso simplesmente substituir pessoas por população, por cidadãos, por brasileiros, tá? Então eu vou sempre priorizar esses sinônimos mais simples para não cometer erros. Se eu pedir para você melhorar o seu vocabulário, porque o seu vocabulário é um vocabulário simples, eu estou pedindo para você fazer uma variação de conectivos dentro da sua redação, tá? Pontuação 120 no critério 4. Você ainda não conseguiu colocar os 5 conectivos dentro do seu texto. Que caralho, a Gleice só pede pra colocar conectivo. Aí vem aquelas redações pra mim escritas com a força do ódio. Que se eu pegar e passar a mão assim, a redação tá toda em alto relevo. Porque o cidadão, né, fez a redação ali, tipo, com a força do ódio que ele poderia fazer. E aí, tipo, só não escreveu a redação de caneta colorida junto com o marca-texto porque não pode. Mas os conectivos estão todos destacados, estão todos marcados com o marca-texto mais fluorescente que você tem na sua bolsinha, para a Gleice poder enxergar os conectivos e entender que eu usei sim 5 conectivos no meu parágrafo. Ok, você tem 5 conectivos, mas os seus parágrafos de desenvolvimento não começam com conectivos, tá? Você não está usando conectivos iniciais. Você tem 5 conectivos, mas a sua argumentação ainda não está fluindo. Os fatos não estão unidos. Você tem 5 conectivos, mas você tem uma repetição absurda do que dentro do seu texto. Você tem 5 conectivos, mas no apelo você não usou corretamente os seus 5 conectivos. Isso vai fazer com que a sua nota ainda assim permaneça com 120 pontos, tá? Usar 5 conectivos por parágrafo, mas usar 5 conectivos de maneira correta. Ao invés de você usar o mas, você usar um porém, um todavia, um entretanto. Ao invés de você usar o onde e ficar naquele loop infinito de onde dentro da sua redação, você começar a usar um outro pronome relativo. Você usar o qual, a qual, no qual, na qual, em que, cujo, cuja. Mas presta atenção, usar de maneira correta, tá? Por que eu tenho que usar o meu
Por que eu não gosto que vocês usem o onde? Porque o onde eu posso errar ele facilmente. Eu posso, de repente, colocar um onde eu poderia ter colocado um aonde na minha redação. A diferença do onde, gente, maneira bem rápida para vocês entenderem. Onde? Lugar parado. Onde o meu macaquinho está sentado. O meu macaquinho está sentado na minha frente. Onde? Lugar parado. Esse lugar onde o macaquinho está é um lugar paradinho. Ele não vai sair daqui. Se de repente eu jogo o macaquinho, e eu não posso jogar porque senão ele vai cair na janela, depois a Helena vai chorar, e aí, né? A gente não pode ir na rua. Se eu falo aonde você vai, quando ele sair andando, né? E ele me responde que está indo à Lagoa da Prata, quando eu falo aonde, quando eu tenho ideia de movimento, quando me dá ideia de andar, eu vou usar aonde. Então, lugar fixo, lugar parado, onde movimento, aonde, tá? Eu tenho que tomar cuidado também. Se eu uso esse conector de maneira errada, por mais variável que esteja o meu texto, ainda assim a minha nota fica em 140. O que eu vejo vocês muito usando, destarte, este, deste, esta, desta. Cuidado, ok? Ó, para vocês entenderem. Este, esse e aquele. Primeiro, do meio e longe. Perto, tá? Este celular é meu. Este problema abordado na redação. Então, quando eu vou usar destarte e destarte, eu vou usar no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu não posso colocar destarte. É válido ressaltar a teoria do filósofo Bauman. Não, tá? Não é destarte, é destarte. Vale ressaltar. Desta maneira, fica evidente que os fatos citados fazem menção à teoria da banalização do mal. Estes, porque eu estou ali naquele parágrafo, eu estou trabalhando com aquela teoria ainda. A partir do momento que eu vou repetir, lá no meu próximo parágrafo, eu vou colocar esse, ou destarte, ok? Certo? Então, eu preciso ver como eu vou usar o meu conectivo, eu preciso usar ele corretamente. Tá? Eu já vi gente usando a posteriori no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Não é porque você tem um parágrafozinho inicial ali, ó, que você começou a introdução, começou a fofocar sobre o tema ali na sua folha, que você pode colocar a posteriori. Não, porque você está começando a trabalhar com os elementos. Então, não é a posteriori, é a priori, ok? Então, eu preciso tomar cuidado com esse tipo de conectivo que eu uso, tá? Conectivo interno, o que é isso? São os conectivos que eu vou usar dentro do meu parágrafo, para poder iniciar uma ou outra ideia, tá? Cuidado, gente, na hora que vocês forem encerrar os períodos, porque a gente pede para vocês não usarem periodão. E eu falei para vocês que conectivo é o que dá o quê? Tesão no corretor. A gente sente tesão com conectivo, a gente sente tesão com conectivo. Mas tem que saber na hora de colocar também, entendeu? Porque tem a hora certa de colocar. Você não pode forçar o negócio ali. Porque, sabe, não dá pra forçar a amizade, gente. Não dá pra forçar a entrada do conectivo se o espaço não é pra ele. Então, vai provocar tesão no corretor usar conectivo? Vai provar tesão no corretor colocar conectivo. Só que você tem que saber a hora certa de colocar o negócio. Você não pode forçar o conectivo num buraco que não é feito pra ele. Entendeu? Você vai forçar ali o uso do conectivo mas para iniciar uma introdução? Não existe isso, gente. O mas é adversativo. Eu não posso usar o mas, forçar ele a entrar num buraco ali, que é feito para eu poder usar, por exemplo, um conectivo conclusivo. A minha introdução, a minha conclusão, perdão, desculpe, me perdi nesse negócio de entra e sai aqui. A minha conclusão, eu
não posso colocar um conectivo de adversidade, eu não posso forçar entrar no buraquinho da minha conclusão um conectivo de adversidade. Não pode, eu tenho que respeitar o espaço daquele buraco ali. Então eu vou colocar um conectivo conclusivo, eu vou jogar um infere-se, eu vou jogar um portanto, eu vou jogar um logo, menos concluir, tá, gente? Conclui se não gera. Não vai, sabe? Não força amizade. Não força amizade, tá? Então tem que prestar atenção onde vocês estão colocando esse conectivo, porque eu não vou sair do meu 120, ok? 160. O que quer dizer quando o meu critério 4 vem com 160? Pode ser porque eu não tenho conectivo interno, tá? Principalmente no desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento, gente, é o parágrafo que mais precisa de conectivos. Por isso que automaticamente, quando você usa os conectivos corretos, quando você evita cacofonia, você evita a repetição desenfreada do que, automaticamente você sai do 120 do critério 3, né? Óbvio que o seu critério 3, ele tem que estar dentro desses probleminhas que eu falei, tá? Fatos não linkados, argumentação não manejada e ausência de autoria. Se são esses 3 pontos, e dentro desses 3 pontos você tem ausência de link, fatos não unidos, a sua redação não está unida, a sua argumentação não é linkada. Tô falando que você não tem os conectivos necessários ali dentro da sua argumentação, ok? Que você tá num loop infinito de insistir conectivo que não deveria estar ali. Você tá forçando a amizade, entendeu? Você tá forçando um relacionamento ali entre a sua redação e o seu corretor, bem. Você não conseguiu seduzir seu corretor, entendeu? Você tá forçando um conectivo ali, ó, que é uma preliminar errada. Então não vai ter tesão ali, não. Não vai funcionar. E aí você fica com o quê? 160, tá? E também, quando você usa o seu conectivo no lugar errado e força truncamento. O Will já deve ter falado isso com você. Alguns alunos já me procuraram para me perguntar o que o Will quis dizer quando ele, de repente, fala que na introdução tá gerando um truncamento ali. O que é esse truncamento? É quando você força o uso de um conectivo, tá? Forçar o uso de um conectivo, interromper um período que não deveria ser interrompido. Por exemplo, a maioria na introdução, quando vai usar uma vez, coloca um ponto final, com medo de errar o uso da vírgula. Então, ao invés de eu aprender como usar a vírgula, eu vou começar a forçar pontos finais, porque ponto final eu posso forçar a amizade e colocar onde eu acho bonitinho. Não, desse jeito você não vai longe, não. Eu posso forçar ponto final onde não existe. Antes de uma vez que eu vou colocar vírgula. A vírgula do meu uma vez vai ser antes. Eu não vou forçar com ponto final. Quando eu forço com ponto final, eu tenho o quê? Truncamento. E aí, meu texto pode estar lindo, maravilhoso, perfeito, sabe? Você pode ter conseguido usar ali numa redação sobre o indianismo, por exemplo. Você começa a sua redação ali, pá, com um fato histórico. Você traz a questão dos jesuítas. Aí depois, lá no seu desenvolvimento, você me faz o quê? Pá, literatura brasileira. Vou trazer ali, ó, romantismo. A fase indianista do romantismo. Eu vou trazer a enaltação errada do índio. Eu vou mostrar que desde o princípio lá dos jesuítas até passar no romantismo e chegar aqui na escrita atual, ó, brasileiro enaltece o índio da maneira errada. O índio não é um herói valorizado como ele deveria ser. Mas, nossa, perfeito, lindo, ó. Ai, a gente até respira, sabe? Assim, tesão master uma redação dessa. A proposta, ó. Só que aí o corretor começa a broxar lá na introdução, quando ele vê que em uma vez que você colocou ponto final. Aí quando você põe ponto final pra começar uma vez que ainda vírgulazinha ali, ó. Uma vez, vírgula, vírgula, fecha o que? Tá? Truncamento, meu filho. Perde 40 pontos no critério 4. Aí, ao invés de você tirar 1000,
pra deixar a gente feliz, né? Pra você ficar feliz lá com o seu 1.000, não. Você vai perder 40 pontos, você não vai tirar 1.000, tá? Então, o 160 no seu critério 4, ele é isso. E, gente, aqui, ó, eu percebi que alguns alunos estão com uma seguinte cultura. Minha introdução tá bacana, minha PI tá bacana, vou treinar só desenvolvimento, porque meu critério 4 vai ficar bacana. Não é bem assim não, viu, gente? O seu texto, a sua nota de critério, ela é mutável. Ela modifica demais de acordo com o seu tema. Tem gente que tem facilidade com o tema da educação, da saúde. Tem gente que já tem, assim, uma dificuldade com o tema do meio ambiente. Tem gente que não se dá bem com cultura, tá? Por mais que você me pergunte, Glaze, minha introdução e minha conclusão estão boas? Estou conseguindo expor tema e tese? Sim, você está conseguindo expor tema e expor tese, tá? Super tranquilo, mas isso não quer dizer que você vai tirar a nota boa sempre no seu critério 2 e no seu critério 3, porque isso depende do tema e do eixo temático que você está trabalhando. E você mandar pra mim aí só os seus parágrafos de desenvolvimento, não tem nota não, tá? Então não é porque você está bem hoje no eixo educação que você vai ficar bem de repente no eixo meio ambiente. Cuidado com isso, tá, gente? Bom, e por fim, eu acho que eu já estou extrapolando o meu tempo, provavelmente. Quando que você vai tirar 200 na sua redação? Quando você estiver com um vocabulário harmonioso, quando a sua escrita estiver boa, quando você tiver com uma fluidez nos seus conectivos, tá? Quando você não estiver cometendo vícios de linguagem dentro da sua escrita. Ô, gente, quando eu falo pra vocês que menos é mais, Valdir, não é entregar redação em branco, tá? Redação em branco é 0, Valdir. Não é. Nem fazer só 5 linhas, tá? Porque senão depois chega lá na hora do Enem, faz 7 linhas, aí manda mensagem pro Ricardo aqui, ó, tirei 0. A Gleice falou que menos era mais, fiz 3 linhas, fiz 7 linhas, tirei 0. Não. Tá? O menos é mais é na quantidade de informação. É na hora de forçar um relacionamento que não vai. Gente, você forçar o conectivo aonde não é o buraco para ele entrar, é relacionamento abusivo com a sua redação. Tá? Então não força. A gente vai encerrando agora. Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Foi tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? A gente está agora com o conectivo, com o critério 4 esclarecidos. Melhorou, gente? Agora dá para vocês terem uma noção de como melhorar, tá? Como que vocês vão fazer para sair desse 120 agora do critério 4? Olha, o Ricardo mandou para vocês, a gente elaborou, né? No início do ano, uma tabela de temas para vocês terem controle de temas que foram produzidos, e ele mandou também para vocês, né? A gente produziu, né? Nós dois assim fizemos uma tabela de conectivos para vocês usarem dentro do texto. Não fica com medo de usar os conectivos, não, gente. Vocês só vão saber se vocês estão usando certo se vocês mandarem para mim. E se vocês estiverem fazendo troca de conectivo para ver o que adapta melhor, não deixe para forçar vocabulário no dia do Enem, não. Coloque uma observação na redação, Glaze, fiz alteração de conectivo. Olha para mim se tá certo, destaca esse conectivo, marca, né? Porque assim, às vezes eu vou mecanicamente corrigindo a sua redação, se não tiver nenhuma observação ali pra gente poder olhar, eu vou corrigir como se nada tivesse acontecido. Vou seguir ali plena na correção, tá? Alguém aqui, a Camille, me perguntou o que significa outra área do conhecimento. Camille, outra área do conhecimento é todo o repertório sociocultural que você tem para colocar na sua redação. Aí, deixa eu fazer
uma intertextualidade. Olha só, nas nossas primeiras aulas eu falei pra vocês que a intertextualidade era a base do Enem, que vocês iriam usá-la em todos os conteúdos, e eu não estava mentindo, eu não estou mentindo. Quem aprende a fazer intertextualidade se dá bem na interpretação de texto. Se dando bem na interpretação de texto, vocês vão conseguir fazer a prova inteira em um tempo bacana, tranquilo, tá? Vai aumentar essas médias aí. Fazer uma intertextualidade lá na aula do Ricardo ontem, quando ele fala para vocês o significado de cultura. Quem não assistiu, vai lá no nosso canal no YouTube, assiste a aula dele, ficou gravada, pega aquele conceito de cultura, né? Ou senão chama o Ricardo aí de novo, gente, chama ele fez pouquinha coisa, né? Interrompe a aula da gente toda hora, né? Chama ele. Pede o link da aula de ontem, mas vai lá no canal, acessa, vê o significado de cultura. Aquele significado de cultura vai te fazer entender o que é repertório sociocultural. Vai te fazer entender o que é essa outra área do conhecimento, tá? E vai desprender você que está aí amarrado e não consegue desenvolver, ir além, porque acredita que repertório sociocultural é só sociologia, é só filosofia. Não é, gente, não é. E cada pessoa tem a sua familiaridade com as disciplinas. Glaze, eu gosto muito, muito, muito de textos que valorizam a cultura brasileira, de textos que valorizam a nossa literatura, de textos que valorizam a nossa história. Sabe por quê? A gente está falando da nossa realidade. E quando você fala da sua realidade, quando você leva a sua realidade para dentro da sua redação, sucesso é garantido, tá? Então, ó, vou encerrando aqui. Beijos, abraços, um excelente almoço para vocês. Se ficou alguma pergunta sem falar, sem esclarecer, se vocês querem dar alguma sugestão, vocês podem mandar, tá? Deixa eu só abrir um parêntese, gente. Redações, enviem apenas por e-mail, tá? Dúvidas específicas da sua redação, mandem apenas por e-mail. Sabe por quê? Nós estamos com o WhatsApp congestionado de mensagens. Eu tenho vocês, né, lindos, meus alunos bonitinhos, e eu tenho os alunos da minha outra escola, onde eu trabalho, do outro colégio. Então pode ser que vai subindo várias mensagens e de repente eu não vejo a sua mensagem. E vocês sabem que quando o WhatsApp trava de mensagem, a gente não tem outra solução a não ser dar aquela formatadazinha básica, tá? Então se a sua dúvida é imprescindível, manda no e-mail e manda junto com a redação, porque aí não vai ficar perdido na caixa do tempo. Sua pergunta não vai para Nárnia e a Glaze vai conseguir te responder, tá? Se alguém quiser que dá uma analisada no espelho de redação, manda pro e-mail também, ok? Vamos deixar o WhatsApp só para jogo de perguntas rápidas, que dá para responder ali na hora, que dá para responder naquele momento. Se é algo específico, objetivo, que precisa ficar salvo, até para você, é melhor que esteja no seu e-mail do que no seu histórico de mensagens do WhatsApp, ok? Tchau, muito obrigado, gente, pela participação. Beijinhos, beijinhos. Tchau, 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 tchau.